Eu acho que essa junção da matemática com ciência da natureza, né, nesse novo modelo, foi bom para o aluno. A gente tem escutado dos próprios alunos que eles preferem que matemática seja junto com naturezas, a ser junto com redação. Eles se queixavam muito de que ficava pouco tempo para fazer a prova de matemática, porque eles se dedicavam muito tempo à produção de texto. Então é o que a gente tem escutado muito deles, né? Que ainda que seja um dia só de cálculos, mas que eles preferem que seja junto com natureza. Eu acho que isso aí foi um ponto favorável para eles. A administração do tempo é importantíssimo, né? Muitos alunos têm um desempenho ruim porque não prestam atenção no tempo. Por mais que a gente recomende que eles tenham atenção naquilo ali, e aí isso passa muito pela estratégia que eles vão desenvolver para fazer a prova, né? Filtrar as questões mais simples para fazer primeiro, né? Depois passar para as questões medianas, porque isso vai dando uma quantidade maior de acerto, ele vai aproveitando melhor o tempo. E não fazer a prova de uma maneira despreocupada, dissociada do tempo. Não é porque é aquela história, o tempo passou e quando ele tomar consciência já foi. Não é? Resta ali um pouquinho de tempo e ele vai perceber que ele fez metade da prova. Então é sem dúvida um dos pontos mais importantes na realização do Enem. Fator assim decisivo para o desempenho do aluno é a interpretação de texto. Porque o tipo de prova que o Enem traz, o tipo de itens que eles elaboram, passa por uma boa leitura, uma boa interpretação do texto. Ele não vai conseguir chegar no uso da ferramenta matemática se ele lá no início não interpretou corretamente, não percebeu ali qual é o conceito, não modelou a questão para aí sim ele usar a ferramenta. É indispensável uma boa interpretação do texto. O grande recado para você que está aí na reta final de preparação para o Enem é não deixe de resolver pelo menos as provas dos 5 últimos anos. Pegue os últimos 5 Enems e resolva todas as questões de matemática. Leve aquelas que você não conseguiu para o seu professor, para que ele tire a dúvida e não deixe de lado as questões mais difíceis. Isso é um erro que se repete a cada ano. As questões mais difíceis vocês têm condição de dominar e de aprender, porque essas questões poderão fazer uma diferença muito grande na sua pontuação. Para mim, por um lado foi muito bom essa mudança, por outro nem tanto, porque eu, tanto quanto matemática, eu tenho uma grande facilidade com natureza. Então assim, para mim esse segundo dia da prova, que é exatas e natureza, eu acho que vai ser bastante prático, assim, por mais que a prova tenha suas dificuldades e tudo mais, eu acho que eu vou conseguir fazer num tempo bom, porque eu tenho uma tendência a realizar questões dessa área no tempo bom. No entanto, como antes tinha linguagens com a redação no dia de exatas, para mim tinha um lado bom porque eu balanceava algo que eu tenho facilidade, que é a matemática, com algo que eu tenho mais dificuldade, que é a questão da redação. Então, como eu fazia a matemática num tempo bom, eu tinha um tempo bastante aproveitável para a redação. Atualmente, acho que não vai ser tanto assim, já que agora vai ser em linguagens e humanas no primeiro dia, né? Então, assim, são duas áreas que, por mais que às vezes eu consiga me dar bem, eu não rendo tão bem quanto nas outras. É importante você focar exatamente no que você precisa. Se você, por exemplo, faz muitas questões de determinado assunto e todas que você faz você está acertando, você já está tranquilo naquele, mas tem aquele assunto que você ainda tem algumas dificuldades, então é bom você focar e fazer mais questões daquele. Mas eu também acho que não adianta você ficar só estudando a teoria, porque você só com a teoria você não vai conseguir desenvolver algumas questões. Então, é muito importante estar realizando prática e atividades para você se acostumar com cada tipo de questão. Véspera da prova, aí no dia da prova, assim, antes de ir, você tem que relaxar. Fazer uma coisa que você gosta, vai para um cinema, sai para jantar, alguma coisa que você gosta de fazer. Não adianta você pegar assunto na véspera da prova que não vai mais fazer diferença. E acho que para você ficar tranquilo na hora da prova, você tem que ter consciência de que tudo que você fez já é suficiente. E você deu o seu melhor. Então você vai para a prova sabendo que você
dê o seu melhor e vai fazer o que você pode. Na constituição da prova de matemática, um dos assuntos mais recorrentes utilizados é o de porcentagem. E a gente aproveitou esse ensejo para pegar um pequeno exemplo de uma questão de porcentagem que poderia ser útil vocês aprenderem na sua preparação ou relembrarem na sua preparação para o vestibular do Enem. Então é essa questão que está aqui no quadro. Durante as 3 últimas semanas de agosto, tivemos 3 aumentos consecutivos no preço da gasolina de 2%, 3% e 4%. Considerando esses 3 aumentos, isso equivale a um único aumento de... Na resolução dessa questão, nós podemos usar 2 métodos. Um método mais tradicional, onde a gente detalha todos os elementos que vão constituir a resolução, como, por exemplo, X é o preço da gasolina antes do aumento. Alguns alunos usam o número 10 ou 100, que está tudo bem, tudo ok. Y é o preço da gasolina após os 3 aumentos consecutivos. E a variação do preço da gasolina nesse período, a gente interpreta como o preço final menos o preço inicial. Então está a variação. Então, para a gente constituir o preço final da gasolina após os 3 aumentos, o primeiro aumento foi de 2%, que equivale a 1,02 do preço X. O segundo aumento já vai ser de 3%. Então, esse valor fica multiplicado por 1,03. E o terceiro aumento, que vai ser de 4%, esse resultante desses 2 aumentos multiplica por 1,04, que dá 1,0926 de X. E a variação é esse preço menos o inicial, que é X, que dá 0,0926X. Aproximando para a parte percentual, fica 9,3% de X. Então essa é a forma tradicional da gente resolver esse problema. Agora, de uma forma mais rápida, mais resumida, um resumo, a gente poderia, num problema como esse, já colocar o primeiro aumento foi de quanto? 2%, 1,02. O segundo, vezes o segundo aumento, que foi de quanto? 1,03. E o terceiro aumento, que foi de quanto? 1,04. Menos 1, sempre menos 1. Que é menos esse 1 equivalente ao X, que é o preço inicial. Então, fazendo isso, dá 1,0926 aproximadamente, menos 1, que dá 0,0926, que equivale a 9,26%, ou aproximadamente 9,3%, que daria a alternativa A. Então, essa é uma dica que a gente apresenta para o estudo como exemplo de estudo da porcentagem.